Comprar um imóvel com 40% de desconto em relação ao preço real de mercado é, sem dúvida, um grande negócio. Mas é preciso você saber o que está fazendo, pois isso não é uma aventura, não é uma roleta, não é um cassino. É ciência, é técnica, é conhecimento, é planejamento. Então, se você quer saber como conquistar patrimônio de forma absolutamente vantajosa e inacreditavelmente menos onerosa do que a prática adotada no mercado ordinário do Brasil, assiste esse vídeo até o final que eu vou te explicar os detalhes e os cuidados que você deve tomar. Eu sou Rodrigo Azevedo, sou advogado especializado na aquisição de bens imóveis em leilões judiciais e extrajudiciais. E o meu papel é ajudar você, investidor, a conquistar essas oportunidades com absoluta segurança e aumentar o seu patrimônio com um custo reduzido, extremamente reduzido. Quer saber mais? Acompanhe a gente até o final. Mas antes de eu entrar no assunto, vou te pedir, se você ainda não nos segue, se inscreve no canal, clica no sininho e deixa tuas dúvidas aqui nos comentários que eu respondo num vídeo, numa próxima postagem. Vamos ao que interessa. Não há dúvidas de que investir no mercado imobiliário é um investimento seguro e lucrativo, na maioria das vezes. Porque é muito simples, o espaço nas cidades estão cada vez mais reduzidos e, em razão disso, com o aumento da população e o aumento da demanda por moradia, o valor do metro quadrado de um imóvel só faz aumentar. A gente não vê na história, pelo menos na história recente do Brasil, valor de imóvel sendo diminuído. Ainda que passemos por crises, eventualmente, no mercado imobiliário, o valor do imóvel não tem um decréscimo. Ele pode até estagnar, mas ele não diminui. Basta olhar os números recentes em relação ao histórico nesse mercado. E comprar um imóvel com 40%, 50% de desconto em relação ao valor de mercado é, sem dúvida, um negócio extraordinário, porque você compra barato e vende a preço de mercado ou aluga. E quando você aluga, o percentual que você vai ter de retorno em razão do aluguel, considerado o valor que você pagou com aquele deságio de 40%, 50% em relação ao valor real de mercado dele, o retorno financeiro nessa relação você não vai ver em nenhuma espécie de investimento, em nenhuma outra espécie de investimento. Então, realizar uma aquisição de bem imóvel no mercado imobiliário através de leilões judiciais ou extrajudiciais se trata de um investimento que não se consegue algo parecido em nenhuma outra modalidade. Você compra barato, tem um retorno alto e um investimento absolutamente seguro. Só que algumas atenções precisam ser adotadas nesse mercado. Investir no mercado imobiliário através dos leilões judiciais ou extrajudiciais não é algo que deve ser adotado, realizado, praticado por pessoas que desconhecem as questões técnicas sob o ponto de vista jurídicas, porque a aquisição desse imóvel tem uma infinidade de questões de peculiaridades de natureza jurídicas que você, sem o conhecimento adequado, pode sim fazer uma grande bobagem. Então, o mercado imobiliário é seguro, investir em leilões judiciais ou extrajudiciais é seguro desde que você tenha o conhecimento para analisar os processos administrativos ou judiciais que estão levando aquele imóvel a leilão. Há riscos se você desconhece o assunto. Há plena segurança se você conhece o assunto de forma sólida, se você tem lastro de conhecimento técnico para analisar detalhadamente todos aqueles atos que estão levando o imóvel a uma alienação forçada, o que a gente chama de alienação coercitiva. Então é preciso conhecer, é preciso saber as questões jurídicas envolvidas ali naquele processo judicial ou extrajudicial para analisar se se trata de um bom ou de um mau negócio. A imensa maioria das pessoas que entram nesse segmento sem a assessoria jurídica necessária e sem a formação jurídica adequada, elas acreditam que os pontos a serem observados são valor de mercado, valor de avaliação, desconto adotado na venda e se o imóvel está ocupado ou não. Na verdade, esses 4 elementos são os que menos importam
numa avaliação de um leilão que está sendo alienado por via judicial ou extrajudicial. O imprescindível que você tem que saber é todo o processo legal entre a consolidação da propriedade ou a penhora do imóvel até a efetiva alienação foi regularmente observado. Se foi, aí sim você passa para analisar os números. Se as questões jurídicas estão de acordo com o que a lei determina, aí sim você passa a ver a questão mercadológica. Porque não adianta você fazer um grande negócio sob o ponto de vista numérico e a base jurídica está ali cheia de nulidade, porque essa aquisição que você vai fazer, ela vai ser anulada. Se houver uma falha jurídica, a sua arrematação será anulada, mais cedo ou mais tarde. Então, principalmente se você compra um imóvel no leilão extrajudicial. Quando você compra um imóvel no leilão judicial, uma vez expedida a carta de arrematação, o ato é irrevogável. Então, um imóvel adquirido em leilão judicial, se o juiz assina o auto de arrematação e expede a carta de arrematação, aquele ato jurídico, por determinação de lei, é declarado irrevogável, perfeito e acabado. Então, nesta hipótese, você não terá a arrematação anulada, mas quem perdeu o imóvel vai poder entrar com ação indenizatória alegando a nulidade do ato jurídico. Então, analisar as questões jurídicas são fundamentais e obrigatórias sob o ponto de vista técnico, tá? A questão mercadológica você só analisa depois que constata que a legalidade foi observada. Quando a gente fala de um leilão extrajudicial, é diferente do leilão judicial, porque não tem essa declaração de lei de ato jurídico perfeito e acabado e revogável em razão da expedição de uma carta de arrematação. Não. Quando você compra um leilão na esfera extrajudicial, você trata diretamente com a instituição financeira que consolidou a propriedade sobre aquele imóvel. Então é como se você estivesse indo ao banco e comprando ao banco, tá? Existe um procedimento em relativo à alienação, relativo ao leilão, né, promovido pelo banco, ou relativo à licitação aberta, ou à compra direta, ou à venda online, enfim, depende da modalidade. As instituições financeiras adotam diferentes modalidades, mas é como se você estivesse realizando uma compra direta entre você e o banco. O que você vai assinar com o banco é um contrato, né? O banco vai emitir um contrato de compra e venda, esse contrato vai ser averbado no cartório de imóvel e estará feita a transação. Só que, paralelamente a isso, quem perdeu o imóvel pode estar promovendo uma ação anulatória da consolidação da propriedade, aquele ato bem anterior ao momento em que você adquiriu o imóvel, cuja venda foi realizada pelo banco em razão da consolidação da propriedade previamente registrada no cartório de imóvel. Então, você vê que tem ali complexidades jurídicas que você precisa observar, e se você não tem o conhecimento jurídico necessário, você não vai conseguir enxergar estes regramentos. Então é fundamental que a análise jurídica seja absoluta, prévia, e que você só dê atenção à questão mercadológica, que é valor de avaliação, valor de mercado, desconto ao datado, e se o imóvel está ocupado ou não, o entorno no imóvel, se o imóvel é líquido ou não para aluguel ou para venda, etc. Essa é uma segunda fase da análise, se a arrematação será interessante ou não. A primeira, crucial, fundamental, imprescindível, é a análise jurídica. E para mostrar a vocês que o nosso papel aqui não é simplesmente tentar lhe vender o nosso serviço, Soares de Azevedo Advocacia e Consultoria Jurídica presta esse serviço de assessoria na aquisição de bens imóveis em leilões judiciais e extrajudiciais, é fato, mas o objetivo desse vídeo, o objetivo dos nossos vídeos, não é tentar lhe vender o nosso serviço, é tentar alertá-lo, tá? É tentar mostrar a você, interessado na aquisição de bens imóveis através dos leilões, interessado em aproveitar essas oportunidades incríveis que existem nesse mercado, que você deve sim tomar muito cuidado. Porque, veja, necessariamente você vai precisar de um advogado para ser emitido na posse desse imóvel, salvo se o imóvel estiver desocupado, o que não é comum. A maioria das vezes o imóvel está sim ocupado. Mas, tratando da regra, né,
a maioria das vezes o imóvel estará ocupado, você vai precisar de um advogado, tenha adquirido o imóvel no âmbito judicial ou no extrajudicial. Então, nossa preocupação não é vender o serviço. Nossa preocupação é que você faça uma transação segura. E se você decidir fazer sozinho por conta própria, não tem problema, só tome cuidado. Objetivando lhe ajudar, como não é possível ajudar você na questão jurídica, porque cada análise é uma análise específica, a gente teria que realmente analisar detalhadamente os documentos, nós pelo menos ajudamos você na análise mercadológica. Então, se você quiser saber qual será o custo total de aquisição da sua arrematação, que a gente chama de CTA, custo total de arrematação, basta você acessar o nosso site www.soaresdeazevedoadvocacia.com.br. Dentro do nosso site você vai ter lá uma aba para investidores. Dentro dessa aba você vai ter lá uma calculadora automática na qual você vai inserir o valor, alguns valores, né? Tem algumas perguntas ali, você vai inserir as informações solicitadas e o sistema vai lhe apresentar o custo total de aquisição desse imóvel, considerando ali ITBI, considerando taxa de registro de cartório, considerando previsão de reforma, etc. Tá? Honorários de advogados, etc. Então, ainda que você decida fazer sozinho, eu não consigo lhe ajudar com a questão jurídica, mas eu consigo lhe ajudar com a questão mercadológica. O objetivo aqui do nosso trabalho é evitar que pessoas, por desconhecimento, acabem prejudicando a família, acabem prejudicando suas vidas, em razão de uma compra mal feita, em razão de uma transação, de uma arrematação ineficaz. Então, pelo menos com a questão mercadológica, eu consigo ajudar você de forma absolutamente gratuita. Basta acessar o nosso site, soaresdeazevedoadvocacia.br, na aba para investidores e usar livremente a nossa calculadora do custo total de arrematação do imóvel, tá? Agora, se você quiser saber mais como funciona o nosso trabalho, quiser agendar uma reunião e ter uma conversa sem compromisso conosco para entender como a gente pode te ajudar, no nosso site você vai ter lá diversos links onde você vai clicar em algum botão e vai poder fazer um agendamento conosco, ou mandar uma mensagem por WhatsApp ou mandar um e-mail, tá? soaresdeazevedoadvocacia.br. Acessa, usa a calculadora livremente e se quiser saber como a gente pode te ajudar sob o ponto de vista jurídico, entre em contato conosco e vai ser um prazer te ajudar. Eu sou Rodrigo Azevedo, sou advogado líder da Soares de Azevedo Advocacia e o meu papel é ajudar investidores que têm interesse em aproveitar as oportunidades disponibilizadas nesse mercado imobiliário por parte dos leilões judiciais e extrajudiciais. Quer saber como adquirir bons imóveis com preços inacreditáveis? Vem conversar com a gente que a gente te explica absolutamente como tudo acontece de forma mais detalhada possível para que você tenha confiança, transparência e credibilidade no nosso trabalho. Deixo um grande abraço e a gente se encontra na próxima.